Bom demais? Questãozinha aqui, ó. Questão 11 do capítulo 8 do volume 2 do Moisés. Então a questão diz assim: uma barra de seção transversal constante de 1 cm² de área tem 15 cm de comprimento, dos quais 5 cm são de alumínio e 10 cm de cobre. A extremidade de alumínio está em contato com o reservatório térmico a 100 graus Celsius e a de cobre com outro a 0 graus Celsius. A condutividade térmica do alumínio é de 0,48 caloria por segundo centímetro graus Celsius e a do cobre é de 0,92 caloria por segundo centímetro graus Celsius. Aí ele pergunta na letra A: qual é a temperatura da barra na junção entre o alumínio e o cobre? Na letra B, ele pergunta: se o reservatório térmico a 100 graus Celsius é uma mistura de água com gelo fundente, qual é a massa de gelo que se derrete por hora? O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Bom, pessoal, para resolver esse exercício aqui, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas, né? A primeira delas é a lei de Fourier em uma dimensão, né? Que eu vou colocar aqui pra gente. O que diz essa lei, né? Ela diz que a quantidade de calor que passa, né, num determinado tempo é proporcional a uma constante K, né, do material que é feito, né, onde o calor está passando, né, ou seja, é uma barra de ferro, né, do que esse material é feito, se é feito de aço, né, se é feito de alumínio, de cobre, enfim. Ela também é proporcional à área, né, ou seja, o calibre, né, quanto mais grosso o fio, entre aspas, né, mais fácil a passagem de corrente. Ela também é proporcional a uma temperatura, né, nesse caso é um DT, que significa um diferencial de temperatura, ou seja, a variação de temperatura de uma ponta do nosso fio até a outra, né, dividido pela distância desse fio, ou seja, né, quanto mais longo o fio, mais difícil é o calor passar por ele. Só que aqui tem um sinalzinho de menos, tá bom? Ah, por que tem sinal de menos? A gente vai comentar isso daqui a pouco. Essa primeira parte aqui, né, ela é chamada de corrente térmica, né? Então vou colocar aqui pra gente. Corrente térmica. E o que significa corrente térmica, né? O que significa isso? É como se fosse, né, a quantidade de calor, né? Literalmente isso que passa num determinado material, né? Num determinado fio de tal coisa, de tal material. É literalmente igual a uma corrente, né? Que a gente vê no fio de eletricidade. Essa outra parte aqui, né? Essa outra parte aqui é chamado de gradiente de temperatura, né? A gente pode dar o nome disso aqui de gradiente de temperatura, tá? E o que significa o gradiente de temperatura? Bom, a gente vai ver daqui a pouco, né? Vou mostrar pra você que isso aqui significa a diferença de temperatura T1 e a temperatura T2, né? E aqui imagina que passa um cabo aqui, né? Então, esse gradiente de temperatura é a diferença entre T1 e T2, né? Em função do dx, né? dx, nesse caso, é o comprimento desse material que eu vou colocar aqui como L. Beleza, até aqui tudo bem. E esse sinal de menos aqui? O que significa ele? Bom, se você for ver gradiente de temperatura, a gente sabe que o calor ele foi de uma temperatura maior, né? De um T0, aliás, de um T0 até um T, tá? Isso aqui significa é o inicial e esse aqui é o final, tá? O calor, né? Para ele fazer esse movimento de ir do T0 até o T0, ele tem que ser maior que T. Concorda comigo? Não entendi. Então vou desenhar aqui para você ver. Imagina que a gente tem aqui um reservatório a 100 graus Celsius, tá? E aí tem um fio que liga os dois e aqui tem um reservatório a 0 graus Celsius. Aliás, não tem fio. Imagina que aqui é vácuo e não tem nenhuma forma... Existem, né, formas de transmissão de calor por vácuo, mas imagina que aqui não existe essa forma de transmissão.
Então, isso aqui permanece a 100 graus Celsius, tá? Permanece a 100 graus Celsius. E esse outro corpo aqui a 0 graus Celsius. A partir do momento que a gente liga os dois, né? Por um fio, né? Qualquer outra coisa, a gente encosta os dois, acontece a transferência de calor, né? Ou seja, o calor ele vai daqui para cá ou daqui para cá. Mas qual que é o caminho do calor? Ele vai da onde está mais quente para o mais frio, nesse caso 100 para o 0, ou ele vai do mais frio para o mais quente, do 0 para o 100? Bom, aí você pode tentar lembrar de uma coisa, fazer uma analogia. Qual que é essa analogia? É a seguinte, por exemplo, quando você encosta na panela, imagina que você tem uma panela quente, né? Aqui, e tem o fogo. Quando você encosta na panela com a sua mão, o que você sente? Você se queima, né? O que isso significa? Você se queimar significa que o calor da panela, ele vai para sua mão, né? Ele vai para sua mão. Pô, entendi. Então o calor ele tá indo da onde? Da panela para sua mão. Tá? Se fosse o contrário, se ele fosse da sua mão para a panela, né, o calor, a sua mão ficaria mais gelada, né? E a panela tenderia a ficar mais quente. Nem a mesma coisa do que a gente sente frio, né? O calor do o nosso corpo, né, nesse caso, está uma temperatura mais ou menos de 36 graus Celsius, e o meio ambiente está geralmente uma temperatura menor, né, tipo uns 20 graus Celsius. Então a gente sente o frio, né? O frio significa que o calor está saindo de nós e está indo para o meio ambiente. Beleza, então até aqui a gente entendeu que o calor vai da onde está mais quente para onde está mais frio. Então, eu vou pegar e mostrar um negocinho para você. Esse T aqui, essa temperatura aqui de graus Celsius, né, esses 100 graus Celsius aqui, é onde o calor está. Então, e esse outro aqui, esse T, né, eu vou colocar um TF aqui, que a gente sabe que é a temperatura final. Ou seja, a variação de temperatura, né, se você colocar esses bloquinhos aqui, imagina o seguinte, imagina que você tem uma partículazinha aqui, né, que ela vai daqui até cá. Então você sabe que a variação de temperatura, né, do sistema, nesse caso, ele seria da temperatura final, nesse caso TF, menos temperatura inicial. Só que no nosso caso, né, qual que é o T final? O T final é 0 graus Celsius, né, porque ele vai atingir essa temperatura aqui, um bloco, imagina que alguém está saindo daqui e vindo para cá, tá? E aqui menos a temperatura inicial, tá? Aqui, temperatura inicial, né, 100 graus Celsius, tá? Não imagina que eles vão entrar em equilíbrio, não, tá? Imagina que eles não estão entrando em equilíbrio. Imagina que está saindo daqui partículas do calor e vindo para cá, tá bom? É como se fosse tivesse um deslocamento. Isso aqui, se você perceber, ele vai dar menor que zero. Então, o ΔT é menor que zero nessas condições. Ou seja, a variação de temperatura do sistema, né, ele vai menor que zero. Por quê? Porque a temperatura sai de onde está mais quente para onde está mais frio. Né? O calor, né, ele sai de onde está mais quente para onde está mais frio. Então, o gradiente de temperatura, nesse caso aqui, ó, ele vai ser negativo. Né? Por quê? Porque o fluxo de calor, ele dá onde? Da onde está com maior, né, maior temperatura até quem está com menor temperatura. Tá? Então, esse menuzinho aqui serve para inverter o sinal do gradiente. Ou seja, se o gradiente de temperatura é negativo, significa que o calor está fluindo da onde está indo mais quente, da onde está mais quente para onde está mais frio. Tá bom? Então é para isso que a gente coloca esse menuzinho ali na frente do K. Isso vai fazer mais sentido quando a gente for fazer a letra B do exercício. Beleza. No nosso exercício aqui, ele não disse nada do calor aqui, ó. Disso aqui depender do X. Do X significa... O que significa depender do X, né? A princípio de conversa. Imagina que você tem uma barra aqui, né? E aqui é o 0, aqui é um X qualquer, tá? Ou seja, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, aqui é o ponto 3, até o ponto X qualquer. Beleza? Se Q depende de X, significa que aqui o Q pode estar um pouquinho maior, né? Imagina assim, imagina que isso aqui é o calor. Se Q dependesse de X, significa que aqui, ó, poderia ficar mais concentrado de calor, né? Ou poderia ser tipo assim, ó. Quanto mais junto, isso aqui significa que mais calor. E o que significaria isso fisicamente, né? Significaria que se Q dependesse de X, ocorreria um acúmulo de calor em determinadas partes da nossa barra, né? E o que não acontece. Então, como ele não falou que Q depende de X, né? A gente vai considerar que isso aqui é um sistema estacionário.
estacionário. Ou seja, né, Q dividido por T é constante. Então eu vou colocar aqui, eu vou escrever pra gente e já volto com vocês. Perfeito, então gente, eu coloquei aqui, ó, o que significa, né, que Q dividido por T, né, o Q, nesse caso, o Q, né, aquele é uma função de temperatura, então a quantidade de calor varia com o tempo, mas não com relação ao comprimento da barra, tá bom? Ou seja, quanto mais tempo, né, quanto mais tempo se passar, nesse caso, mais, né, os dois bloquinhos vão estar próximos do equilíbrio, tá bom? Então, quanto mais próximo do equilíbrio, menos calor passa, entendeu? Por isso que depende dessa variação de temperatura aqui, tá? O Q depende do T, mas não depende do X, tá bom? Questão X ocorreria um acúmulo de calor em determinada parte da barra, teoricamente, né? Beleza, então a gente sabe que isso aqui é constante. Mas se você olhar na nossa fórmula, né, se um lado da equação, nesse caso, é constante, o outro lado também tem que ser. Perfeito? Tipo, não dá para aqui variar e o outro lado variar. Tipo, na verdade, não dá para um lado ficar constante e o outro lado variar. Entendeu? Não dá para ser igual essas duas coisas. Então, a gente assume a partir disso, né, ou seja, d sobre dq por d, dividido por dt ser constante, nos pressupõe, né, nos faz chegar à conclusão de que a outra parte da equação também seja constante, né? dt sobre dx. Isso também tem que ser constante, tá? O que significa ser constante? K depende do material, então K é uma constante, né? Cada material vai ter a sua. A depende do comprimento do fio, né? Se ele é muito grosso, se ele é muito fininho, né? Nesse caso, no nosso caso, ele é constante, tá? Não depende de x. E essa outra parcela aqui, ó, dt sobre dx, tem que ser constante também, tá? Por quê? Se isso é constante, ou seja, isso varia numa proporção constante, ou seja, se tem temperatura, né? Se a diferença de temperatura varia, a diferença de comprimento também varia, né? De uma mesma proporção, tá? Então isso aqui também tem que ser constante, né? Essa divisão tem que ser constante, assim como essa aqui é. Perfeito? Tá bom, então isso aqui tem que ser constante. Mas o que significa essa divisão? Significa que, por exemplo, conforme o calor vai vindo para cá, vai aumentando a temperatura aqui, correto? Aqui continua a mesma temperatura até o calor chegar aqui. Então, conforme o calor vai chegando, vai aumentando a temperatura, vai aumentando a temperatura aqui, vai aumentando a temperatura aqui, vai aumentando a temperatura até o calor, até a temperatura, aliás, atingir essa outra parte e eu começar a ocorrer o equilíbrio. Tá? Então isso significa isso aqui, significa que a temperatura ela depende de x, tá? Então se for muito longo assim, a temperatura vai aumentar aqui, vai depois aumentar aqui, vai aumentar aqui, vai aumentar aqui, até que tudo, né, esteja na mesma temperatura e comece a ocorrer o equilíbrio, né? Ocorra o equilíbrio, aliás. Então beleza, partindo dessa discussão, a gente chega aqui, né, partindo disso, a gente chega que isso aqui tem que ser constante. Então eu vou escrever aqui pra você. Isso aqui também é constante, né? Por quê? Lembrando, porque se isso aqui é constante, né, pela nossa equação, isso aqui é constante, isso aqui também tem que ser. E as nossas únicas variáveis nesse lado aqui, no lado direito da equação, é dx, dt sobre dx, tá? Então eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever que dt sobre dx é uma constante c, tá? Então se eu passar isso aqui para o outro lado, o que eu tenho? Eu tenho que dt é igual c dx, tá? Se você integrar dos dois lados, né, a constante sai da integral, então se você integrar os dois lados, você vai ter uma integral de dt, que é igual a c integral de dx, né, que isso vai nos dar, né, aqui de t0 até t, e aqui de 0 até x, tá? Isso aqui vai nos dar um ΔT, que é igual a um c, uma constante, né, ΔX, tá bom? De x a x0, nesse caso como vou colocar aqui L, tá? Que nesse caso L é o comprimento da barra, tá? Do zero, né, que é o ponto inicial, aqui vale 0, então aqui vale L, né? Então, ou seja, esse comprimento aqui vale L, perfeito? Então eu vou colocar que vale 1L. Aí, se eu pegar esse C, deixar aqui, né, e pegar esse L e passar para o outro lado, o que eu tenho? Eu tenho que ΔT dividido por L continua sendo constante. Ou seja, eu escrevi isso aqui de novo na forma de uma variação, perfeito? Então vou usar isso. Você pode fazer isso com o outro lado também, né? Imagina que a gente pega isso aqui, ó, e faz a mesma coisa, né? Coloca aqui dq é igual a c dt, integra do outro lado, então o que a gente vai chegar? A gente vai chegar, que vai ser a integral de 0 até q, dq, né? Que é igual a c integral de tempo inicial, né? Até um tempo final, dt. Né? Que nesse caso vai nos dar uma coisa assim, ó. Vai ser q é igual, dividido, aqui vai ser uma constante c, né?
dividido por ΔT, que nesse caso é um T qualquer. Perfeito? A gente vai fazer a mesma coisa. Se você tiver dificuldade, faz os mesmos passos que a gente fez aqui. Só que ao invés de você fazer com o dt sobre dx, né, você vai fazer com o q sobre t, né? Então, no final de todas essas transformações, né, todas as transformações, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, ó. Q sobre t é igual a menos k vezes a dividido por variação de temperatura dividido por L. Tá bom? Então, beleza, a gente chegou nessa fórmula. Agora, por que você fez tudo isso? Eu fiz porque a fórmula é essa aqui, ó. Tá? A fórmula é essa aqui. Mas a gente vai usar essa fórmula aqui. Então, mas eu quis, pelo menos, a gente enxergar de onde, por que a gente tira esses diferenciais, tá bom? A gente tira diferenciais porque isso aqui é constante, isso aqui é constante. Isso é constante, a gente pode fazer aquela transformaçãozinha que eu fiz aqui, chegar nessa outra forma, tá bom? Mas você não precisa fazer isso, se você decorar essa outra fórmula aqui, é a mesma coisa. Beleza? Beleza, agora sim a gente consegue resolver o exercício. Vamos lá, na letra A, né? O que acontece na letra A? Ele fala que qual é a temperatura na junção entre alumínio e o cobre. Então eu vou desenhar aqui para vocês o esquemazinho e já volto. Beleza, pessoal, desenhei aqui, ó, mais ou menos um esqueminha, né? Então a gente tem segundo exercício, né? Um corpo a 0 graus Celsius, outro corpo a 100 graus Celsius, né? A gente tem um tubo, né, de 15 centímetros, em que uma parte dele é de cobre, outra parte de alumínio, né? E eu fiz aqui, tá bom? Aí eu fiz um zoom para a gente chegar mais ou menos, né, como se fosse uma, como a fórmula, né, que a gente viu é uma corrente de calor. Eu escrevi mais ou menos aqui como se fosse imaginar umas partículas passando, né, como se fosse o calor, fosse essas partículazinhas aqui, tá bom? E o que significa isso aqui? Se você olhar no exercício, né, o K do cobre, ele é maior do que o K do alumínio, né, do que o alumínio. Ou seja, tem mais facilidade, né, o calor passar por o cobre. Então eu fiz ele mais separadinho aqui, tá? Aqui, como ele é mais difícil, se você seccionar isso aqui em vários lugarzinhos aqui, você vai ver que tem mais partículazinhas. Isso significa que elas demoram mais a passar, tá? Aqui, se você seccionar, ó, vai ter um pouco mais, vai ter menos até, mais parado, tá vendo? Porque elas se movem mais rápido, tá? Eu fiz aqui mais ou menos esquemazinho pra gente ver, tá? Então eu coloquei isso aqui, né, como seja, pra ficar mais esquemático, né? Esse aqui é mais resistente a passar de calor. Então, beleza. Para resolver o exercício, a gente vai imaginar o seguinte. Essa forma que a gente encontrou, ela é sempre constante, tá? Isso aqui é sempre constante. Independente, isso aqui é de cada material, né? Só que isso aqui, por exemplo, é o material 1, né? Então a gente pode escrever assim, ó, material 2, né? Aí vai ter A, ΔT sobre L, né? Aqui, menos K, material 3, né? A, ΔT sobre L, tá? Isso aqui é comprimento de cada tubo, né? Por exemplo, se fossem 3 materiais, né? Então a gente pode escrever assim. A gente vai ficar, né, o Q, né, o Q sobre T, ele é igual a menos K1, nesse caso eu vou chamar de K do cobre, tá, K de C de cobre, vezes a área do cobre, vezes a variação de temperatura do cobre, né, como assim variação de temperatura do cobre? É dessa temperatura aqui, até essa aqui da junção, tá, por isso que a variação de temperatura, né, que a gente viu no exercício que isso aqui vai ter uma temperatura diferente, tá, daqui, né, para cá. Então a gente vai fazer isso, vezes dividido por um L, tá? Que é igual a menos o K do alumínio, né? Vezes um A do alumínio, a área, a secção transversal dele, né? Vezes uma variação de temperatura do alumínio, vezes um L do alumínio, tá? Aqui um L do cobre e aqui um L do alumínio. Então isso aqui eu vou apagar porque isso aqui não vai ser útil pra gente agora. Tá vendo que tem menos dos dois lados? Então a gente pode tirar os menos, né? Multiplica todo mundo por menos 1. E como é que a gente vai fazer agora? O A é constante, né? Isso aqui é o A para todo mundo. Então a gente só sobra essas duas coisas aqui, né? Sobra o K. Sobre o K do cobre, o K do alumínio, vezes dividido pela variação de temperatura, né? Vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento de cada um. Então, beleza. Como é que funciona essa variação de temperatura? Bom, eu vou escrever de uma forma aqui que eu vou tentar explicar para vocês. Então, o que acontece? Aqui tem o K do cobre, vezes qual que é a temperatura final? Ou seja, qual que é a temperatura da parte mais quente do cobre até a parte mais fria? Se você olhar aqui no esqueminha, qual que é a parte mais fria? A parte mais fria do cobre, tá? O cobre está ligando a parte mais fria, então é o zero, tá? Então, imagina que o calor, né? O calor ele tá vindo daqui. Imagina, o calor tá vindo daqui para cá, né? Certo?
Então, essa temperatura, na real, né? Aqui tem uma temperatura, né? Temperatura de junção, né? Vou colocar temperatura de contato, tá? Então, ele tem essa temperatura e o calor está vindo para cá. Se o calor está seguindo essa direção aqui, ou seja, daqui para cá, significa que essa temperatura é maior do que essa aqui. Tá? Você concorda comigo? Então, eu posso colocar assim, ó, né? A variação de temperatura do cobre seria o zero, né? Graus Celsius, que é a temperatura final da partícula, menos a temperatura de contato. Concorda comigo? Não entendi ainda, Gabriel. Imagina aqui, ó. Aqui tem uma temperatura de contato que a gente quer descobrir, tá? Não é 100 graus Celsius aqui. 100 graus Celsius é aqui, tá? Aqui é a temperatura de contato. Aqui é 0 graus Celsius, então é menor que todas as temperaturas. Então o calor está vindo da temperatura de contato até zero, tá? Se você for parar para pensar, essa temperatura final, porque você imagina aquela partículazinha vindo, ela chega aonde? No zero. Então ela sai da onde? Da temperatura de contato. Perfeito? Então a gente pode escrever assim, que é o zero, né? A temperatura final, graus Celsius, menos a temperatura de contato, que nesse caso seria a temperatura inicial dessa partículazinha, né? Entre aspas. Aqui, o 10 centímetros, né? Então vou colocar o 10 aqui. Que é igual ao K do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio. Então a gente vai fazer a mesma análise, né? Aqui tem uma temperatura de contato, lembra? Temperatura de contato. Temperatura maior é o 100, então ele sai daqui e vai para cá. Então a variação de temperatura dele seria temperatura final 100, 10 graus Celsius. Aliás, a variação de temperatura, né, do alumínio seria a temperatura final. Nesse caso seria a temperatura de contato, menos a temperatura inicial, 100 graus Celsius. Perfeito? Então como é que fica isso aqui? Então, vou colocar aqui, então fica a temperatura final, né? Temperatura de contato, menos temperatura inicial, 100 graus Celsius. De contato, menos 100. Tá. Graus Celsius aqui. Graus Celsius aqui. Dividido pelo L. Qual que é o L do alumínio? 5 centímetros. Então agora é só substituir, né, o K de cada um e fazer a continha. Vou substituir aqui os valores e vou voltar com vocês rapidinho. Então, pessoal, eu coloquei aqui já os resultados, organizei certinho, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu vou pegar, aqui fica 0, né? Então aqui fica menos TC, perfeito? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou cortar todas as unidades aqui, né? Cal, segundo centímetros, graus Celsius, segundo centímetros, graus Celsius, cal. Aqui corta com centímetro, que tem um centímetro também, tá? Corta. Então, eu vou isolar e vou colocar um do lado do outro e já volto com vocês. Então, pessoal, o que eu fiz aqui agora, ó? Eu peguei, cortei todas as unidades, né? Passei esse cara aqui dividindo, tá? Ele apareceu aqui. Passei esse cara aqui multiplicando para o outro lado. Ele apareceu aqui, tá? E como não tem ninguém mais multiplicando esse carinha aqui, eles ficaram sozinhos, perfeito? E o que você faz? Você inverte todo mundo de lado, né? Então aqui tá negativo, tá vendo o sinal de menos aqui? Então você inverte, já vou inverter aqui com vocês. Então pega isso aqui, passa para o outro lado. Pega esse cara aqui, passa para cá, passa positivo, né? Negativo. Vai ficar mais, né? 100. Então, se eu fazer a conta, né? Ó, aqui tem TC. Então, eu posso somar que aqui tem TC. E fazendo as contas, como é que fica? Então, fica assim, ó. Esse aqui, essa divisão zona aqui, mó feia, ela vai ficar... Então, eu vou escrevendo aqui. Vai ficar 100 mais TC. Mas isso aqui vai ficar aproximadamente 0,958. Aqui vai ficar 96 TC. Tá? Então, vai ficar 100 é igual 1,96 TC, tá? Que eu fiz, somei 1 TC mais 0,96 TC. E se você passar esse 1,96 para o outro lado, quanto que vai dar aproximadamente que TC, que é a temperatura de contato, né? Vai dar aproximadamente 51 graus Celsius, tá bom? Aqui tá sem unidade, tá bom? Porque eu cortei aqui em cima, tá? Mas se você deixar 0 graus Celsius, TC grau, aqui TC, né? Vai aparecer o grau Celsius, tá? A gente já sabe também que seria grau Celsius. Perfeito? Então é isso. Essa é a letra A. Perfeito? Então perfeito, pessoal. A gente já fez a letra A, agora falta fazer a letra B, né? Para acabar o exercício. Vamos lá, letra B. O que fala a letra B? Ela fala, se um reservatório térmico a 0 graus Celsius é uma mistura... Se no reservatório térmico, né, tem uma mistura ali de água com gelo, qual é a massa de gelo que se derrete por hora e o calor da lente de fusão é 80? Beleza.
Do que ele quer saber? Ele quer saber que nesse reservatório aqui de 0 graus Celsius, aqui tem água com gelo, tá? Então o calor vai passar para aqui e ele quer saber quantos gramas de água de gelo, né, que derrete, né, ali em 1 hora. Então beleza, para a gente fazer isso aqui, o que a gente vai precisar? A gente já tem, né, algumas informações, então se você lembrar dessa forma aqui que a gente já achou, esse aqui, ó, tá? A gente já consegue resolver o exercício. Então bora lá. E aqui eu vou mostrar para você aquele detalhe do gradiente de temperatura, tá bom? Então lembrando aquela forma, o que é? É Q sobre T é igual a menos K A delta T sobre L, perfeito? Perfeito. Aqui a gente vai ter que usar um dos materiais, tá? Qual material que está encostado com o bloco, com o corpo a 0 graus Celsius? O cobre, tá bom? Qual que é essa temperatura aqui de contato? A temperatura aqui, a gente descobriu que é 51 graus Celsius, tá? Descobrimos isso aqui, ó, tá aqui. Então beleza, a gente já sabe essa temperatura aqui, já sabe a temperatura final, então a gente já tem a variação de temperatura, já tem o L também, né? E só falta descobrir o quê? Nada, né? A gente tem tudo. Então vamos lá. Aqui o L, então como é que fica? Fica Q sobre T é igual a menos K. K do alumínio, do cobre, aliás, é 0,92, né? Se não me engano, 0,92, né? Viria no 0,92 caloria por segundo centímetro grau Celsius, tá bom? Unidade. A área é 1 centímetro quadrado. Delta T. Quanto que é delta T? Lembra aqui, ó. Cadê do alumínio? Aqui do cobre. Delta T. Opa, caramba. Qual que é o delta T do cobre? Tá aqui, ó. Né? É o que? 0 menos TC, temperatura de contato. Só que TC a gente já tem, né? TC a gente tem, que vale 51. Então, beleza. Então, como é que fica? Vai ficar 0 menos TC. TC que a gente descobriu que vale 51 graus Celsius. Tá? Dividido por L. L, nesse caso, 10 centímetros, se não me engano. Tá? Vou olhar aqui. 10 centímetros do cobre. Então, beleza. Fazendo essa conta, a gente vai ter qual que é a transmissão de calor por segundo, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto. Então, pessoal, fazendo aqui, o que a gente descobre? A gente descobre que esse Q sobre T, ele vale aproximadamente menos 4,7, tá? Aqui é caloria por segundo, vezes menos 1. Não entendi esse menos 1 aí não, hein? Que você colocou 2 menos, tem esse menos aqui, que é da fórmula, e tem esse menos 1, que é daqui. Ah, agora entendi, ó. Você lembra que eu falei pra você? A variação de temperatura da negativa, da menor que zero. E se a variação de temperatura da menor que zero, a gente tem que ter alguma coisa que transforma ela em positivo, que é esse menuzinho aqui. Então, no final das contas, a gente tem a quantidade de calor que passa por tempo positiva, tá bom? Essa variação de temperatura, lembra que eu falei aqui, ó, temperatura final, menos temperatura inicial, tá? É o gradiente de temperatura, é negativo. Por quê? Porque o calor sai de onde está mais quente, mais frio, enfim. Toda aquela explicação que eu perdi tempo no começo explicando. Que eu perdi não, né? Enfim. Aqui a gente tem a quantidade de caloria que passa por segundo. Se você voltar aqui no exercício, ele aqui é o quê? Por hora, tá? Então, a gente pode fazer uma regra de 3 aqui, né? Eu penso para multiplicar por quantos segundos tem 1 hora, né? Eu vou fazer isso. Na verdade, eu vou fazer uma regra de 3, né? Para ficar mais fácil. Ó. Se 4,7 passam calorias, né? Em 1 segundo, em 1 hora, tem 3.600 segundos, né? 1 hora, passam X calorias. E aí, a gente descobre que em 1 hora passam aproximadamente, né, 16.920 calorias. Perfeito, então a gente já sabe o tanto de calor que vai passar em 1 hora. E todo esse calor derrete quanto de gelo? A gente consegue também transformar pelaquela fórmula, né, do calor latente. A gente já tem a quantidade de calor, né, que vai aqui. A gente já tem o L, né, que ele deu, valeu 80, tá no exercício lá. Então como é que fica? Vai ficar 16, 9, 20 cal é igual a M, que multiplica 80 cal por grama. Tá bom? Caloria morre com caloria. E aqui a gente só passa o 80 pro outro lado dividindo. Então como é que fica?
A gente finalmente descobre que o M vale 211,5 gramas, que, se eu não me engano, é o que está no livro. Perfeito, pessoal? Bom, espero que tenha ajudado, tá? Desculpe o vídeo ter ficado muito grande, é porque eu achei que caberia, né, eu demonstrar para vocês de onde que vem essas formas que a gente usa aqui. Desculpe se minha explicação não ficou tão boa, mas eu juro que eu me esforcei. Enfim, espero que tenha ajudado. É isso, é nóis. Até mais, tamo junto, tamo junto.